estamos chegando no final da unidade 3, tá? E até aqui nós vimos que a escola ela sempre foi um campo de luta, né? Sempre foi um campo de disputa social. E nesse capítulo 12, nós vamos falar especificamente da importância da política dentro do sistema educacional. Por isso, o nosso grupo vai apresentar a questão da política e educação. Esse é o assunto agora do nosso capítulo. O que esse capítulo vai abordar, então? O nosso capítulo vai abordar basicamente a influência do capitalismo dentro da educação, através da sua corrente política, que é o liberalismo, e o seu contraponto, que é o socialismo e a proposta socialista de educação. Por final, nós vamos falar do novo momento que nós estamos vivendo, onde nós não somos mais liberais, onde nós vivemos um período que o capitalismo ele se expressa politicamente através do neoliberalismo. Para compreender o liberalismo, é preciso que nós retomemos um pouco da história do capitalismo. Então nós vamos voltar na Europa medieval, principalmente no período conhecido como Baixa Idade Média, onde os burgueses, que são os comerciantes que vivem ali nos burgos, eles vão se fortalecendo. O poder dos burgos, o poder do comércio na Europa, principalmente na Europa ocidental, ele vai crescendo e os burgueses vão começando a participar muito mais na vida da sociedade. Eles vão se tornando mais importantes que os senhores feudais, que os próprios reis. Os burgueses eles vão investindo nas cidades, nos burgos. Esses burgos vão começar a atrair pessoas e essas pessoas no final vão sair da servidão do senhor feudal e vão passar a trabalhar na cidade. E depois, já para o século XVII, mais ou menos, eles vão começar a trabalhar nas fábricas. E esse crescimento das fábricas e do poder do burguês vai também aumentando a influência política desse grupo social. Da influência da burguesia, os burgueses vão começar a defender pautas, a reivindicar determinados valores que vão mudando as características da sociedade, né? Um dos primeiros valores que eles vão levar em conta aí é a questão do livre comércio. Os reis, os senhores feudais, eles restringiam um pouco o comércio. Estava tudo muito na mão do senhor feudal, na mão dos reis, e os burgueses querem um livre comércio. O próprio mercado se regula, como vai dizer depois o Adam Smith, as mãos misteriosas, as mãos mágicas, as mãos invisíveis do mercado, ela vai regular o sistema. Então os burgueses vão começar a defender a questão do livre comércio. Outra pauta de reivindicação dos burgueses é a defesa da propriedade, né, dos meios de produção, a defesa do Estado laico, porque também, além do rei, nós vamos ter um poder muito forte da cristandade, e a religião católica, por exemplo, ela vai, antes um pouco da reforma, ela vai, inclusive, ser contra a questão do lucro, e os burgueses não, os burgueses, eles querem esse lucro. Então, eles começam a defender essas causas aí. Agora a gente viu um pouco o que é a burguesia. Essa burguesia que nasce lá na Europa medieval, ela vai ser o cerne do capitalismo, ela é a gênese do capitalismo. Agora a gente entra então no assunto do liberalismo praticamente, né? Propriamente dito. O que é o liberalismo? Então o liberalismo ele vai ser o braço político do capitalismo e vai ter como principal expoente, aí, como principal teórico, o John Locke. Apesar de ter alguns outros, como por exemplo o Kant também. E o que é o liberalismo? O que ele defende para a sociedade? O liberalismo, para poder falar dele, é preciso que a gente conheça o que é o contrato social. O que é esse contrato social? Os indivíduos, o John Locke ele vai dizer que os seres humanos eles vão se juntar
Eles vão se agrupar para defender o que o Locke chama de direitos naturais. O que são esses direitos naturais? É o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à prosperidade. Então, os seres humanos se juntam para defender esses valores. Eles se juntam, fazem um pacto, um contrato. Esse contrato cria o Estado e o Estado tem o dever de garantir os direitos naturais do indivíduo. Então, em últimas, o liberalismo defende o individualismo, né? O indivíduo. Ele defende a liberdade, né? A livre iniciativa do capitalismo. Ele defende a prosperidade, que também está ligada à questão do lucro, à questão do comércio. Ele defende a igualdade. Vamos lembrar que o capitalista, que o burguês, né, da Revolução Francesa, por exemplo, ele dizia que os burgueses, que o cidadão tem os mesmos direitos que o rei, igualdade, liberdade, fraternidade. E vai defender também a segurança da propriedade, a segurança física do indivíduo. Defendendo esses ideais liberais e com o apoio da própria população, que também acredita nesses ideais, a burguesia ela vai tomando o poder na Europa, ela vai se tornando hegemônica no meio social. Através das revoluções ela chega ao poder e vai começar a implementar as suas ideias liberais. Né? O Estado mínimo como uma dessas ideias, a questão da liberdade, da igualdade e da fraternidade. O problema é que esses ideais liberais políticos da burguesia ou do sistema capitalista, ele vai começar a variar. E começa a variar por quê? Porque a burguesia, ao assumir o poder, ela vai começar a deixar de ter esses princípios liberais como universais, e esses princípios vão passar a defender os próprios interesses da burguesia. Um exemplo. No caso do Estado mínimo. Ao longo da nossa história, da história do capitalismo, nós vamos ver o Estado mínimo em alguns períodos, em outros períodos o Estado máximo. E essa mudança de Estado mínimo para Estado máximo sempre vai depender dos interesses que a burguesia tem. Se a gente pega, então, o capitalismo desde sua origem até mais ou menos 1929, nós temos um Estado mínimo. O Estado não interfere na economia. Porém, em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, a grande crise mundial, recessão total, os estados capitalistas, burgueses, vão deixar de ser mínimos e vão passar a intervir diretamente na economia. Então, de 1930, mais ou menos, até 1970, nós vamos ter os estados interferindo na economia e criando o que nós vamos chamar, principalmente nos Estados Unidos e alguns países da Europa, o estado de bem-estar social. Aí vai aparecer mais direitos trabalhistas, direitos sociais, seguridade social, uma maior assistência à população mais carente. Tudo isso para alavancar a economia. A partir de 1970, quando a economia ela começa a se restaurar, os burgueses que dominam o Estado começam a tirar as mãos do Estado da economia, que antes era Estado mínimo, passou para Estado máximo com a crise, a partir de 1970 com a recuperação, volta a se pregar o Estado mínimo outra vez. Mas Estado mínimo para quem? Então, o que ela transfere para dentro do âmbito pedagógico e educacional esses ideais liberais burgueses, tais quais eles são, com toda essa incongruência que ele tem, com toda essa contradição que ele possui. Então transfere para dentro da educação esses ideais de igualdade, de liberdade, de livre iniciativa, tá? Mas a gente tem que pensar o seguinte, que essas desigualdades que possuem na questão econômica, como a do Estado mínimo e a do Estado máximo, como é o burguês que defende a liberdade e ao mesmo tempo ele restringe a liberdade de acordo com seus próprios interesses, aquele burguês que defende um Estado que não interfere na economia, quando ele se sente prejudicado, ele usa o Estado para reassumir o controle econômico, essas mazelas elas também vão ser trazidas para dentro do sistema educacional. E um dos principais, a gente enxerga isso muito bem quando a gente vê que a educação, principalmente vamos pegar a nossa brasileira ao longo da história, ela
foi desigual. Ela trata o filho do burguês, ela trata o filho do grande empresário, o filho do capitalista, diferente do filho da classe trabalhadora. Se a gente pega até os anos 90, por exemplo, você tinha dois tipos de ensino médio. O ensino médio técnico e o ensino médio científico. O ensino médio técnico, aquele que forma a pessoa para trabalhar de uma vez, que era o acessado pela classe trabalhadora, que o Marx vai chamar de proletariado, e o ensino científico, que era aquele acessado pela elite das cidades, que dava acesso ao campo universitário, ao conhecimento científico, aqueles que vão produzir a tecnologia. Então, as desigualdades do sistema capitalista ele vai ser trazidas para o sistema educacional através da educação liberal. Et de la Renaissance, parlez-moi de Bramante et de l'enfer de Dante. À Florence on raconte que la terre serait